Muito boa noite, gente. Estamos começando mais um La Pelota aqui na Jovem Pan. Eu sou Arthur Cipriani e vou ter muita resenha com esses convidados pra lá de especial. E eu quero que você aproveite e compartilhe o nosso vídeo e também participe com a gente. Aqui no Portal Leuv e também na Jovem Pan Serra Gaúcha e Jovem Pan Porto Alegre e região metropolitana. Aproveita, compartilha esse vídeo no Facebook, que o melhor de tudo, tu pode estar ganhando uma camiseta da dupla Grenal. Isso mesmo, tá afim? Então participa com a gente. Mas agora presta atenção que eu vou apresentar os meus convidados. Dá só uma olhadinha nos nossos convidados de hoje. Tô aqui com o Gavião, ele que já jogou no Grêmio, teve uma boa passagem pelo Grêmio, foi campeão gaúcho, foi campeão da Copa do Brasil, também jogou no Japão, né, Gavião? Teve aí carreira no Vitória da Bahia. Gavião, seja aí bem-vindo, fique à vontade aí para dar aquele oi pra galera. Alô, Arthur, estamos aí num programa novo, né, interessante, e falar um pouquinho do nosso futebol aqui do Rio Grande do Sul, né, de toda a história que a gente viveu e do atual momento aí do futebol gaúcho e nacional também, falando um pouco disso. Né? Que bacana, que bacana. Quem também está com a gente aqui é meu bruxo, Marcinho Black, que é repórter colorado da arquibancada Grenal do SBT. Marcinho, obrigado por ter vindo aí, meu irmão. Muito obrigado a você, Arthur, aí, né, pela oportunidade de poder estar aqui, conversar aí com esse público maravilhoso que a Jovem Pan tem, que o La Pelota tem, que eu já tenho assistido bastante aí, os conteúdos que o Arthur vem produzindo, muito bom. E é óbvio, hoje eu vou falar muito bem do D'Alessandro. Como é que eu não vou falar de Andrés D'Alessandro, sendo que o cara com 38 anos ainda é o principal jogador do Esporte Clube Internacional? Não tem como. Isso é bom mesmo. E quem também está aqui é o nosso querido Chiquinho, que jogou com a camisa do Colorado, aí que teve uma atuação pelo Internacional. Chiquinho, seja bem-vindo. Boa noite. Sempre é mais difícil ser o último a falar, né? O último apresentado. Mas muito bom, Arthur. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui no La Pelota. Muito bom rever o Gavião, Marcinho Black. E tenho certeza que vai ser um tempo muito bom aí pra gente falar de futebol. Com certeza, gente. E nós vamos falar de futebol, mas eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que são a Mercato Turismo, parceiro certo na escolha do seu destino. Aproveite e visite a loja no segundo piso do Shopping Total. Também a Cutelaria R-Lens. Confere lá no Insta, @cutelaria_R-Lens e confira as melhores facas em aço 5160 que estão feitas especialmente para você. Problemas com erros médicos? Nós temos a solução. A Medleges é uma empresa especializada em perícias médicas, laudos e consultorias. Confira mais em medleges.com.br. Erva mate, erva vivo, verdadeiro sabor do chimarrão. E pão de alho? Pão de alho é Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. E eu quero agradecer muito a galera dos Vikings Barbershop, que nós estamos aqui na Otto Niemeyer 2500, loja 111 em Porto Alegre, uma incrível estrutura. Tudo isso que você está vendo aqui, né, gente? É da Vikings Barbershop. Confira aí no Instagram e também no Facebook, os Vikings Barbershop. Vale a pena conferir. Baixe o aplicativo e, claro, participa com a gente. Vem dar o trato na barba, o trato visual, que eu já fiz o meu aqui, o Marcinho também já fez o dele, também, aqui na Vikings. Pessoal, vamos começar. Eu quero um dinheiro emprestado. Tu tá faturando? Tá faturando? Quero um emprestado aí pra pagar os negocinhos que eu tenho pra pagar. Tamo junto. Tamo junto, tá bom? Quero já mandar um abraço especial aí, né, Marcinho? Pra galera do Espetão na Brasa, Grande Dila, Grande Mona, a galera da Mioto Alimentos, Grande Josué, que vão estar com a gente logo mais aqui no La Pelota. Pessoal, vamos começar falando então do jogo da rodada, né? Ontem o Grêmio, no Rio de Janeiro, venceu o Botafogo em Gavião. Pô, rodada dupla, foi bom, né, Arthur? Foi bom, né? Rodada dupla. Começou pelo Grêmio, o Grêmio bastante desfalcado, como tu falou, desfalcado, né? E ainda desfalque de última hora, né? Que é complicado para o treinador e para os próprios. Complicado, né? Você pensa, Grêmio sem Luan, sim, que não se sabe, né, Marcelo, se está machucado, não tá o Luan, tá com problemas aí internos. Tá alguma coisa acontecendo com o Luan, né, Gabriel? Vamos falar disso, o meu Chiquinho vai dar sua colaboração. É o seguinte, Luan estava fora. O Matheus Henrique está com a seleção olímpica, o Everton está com a seleção, o Cortez também está com lesão. Kahneman. O Kahneman está fora com a lesão na coluna, que até acabou sendo desconvocado da seleção argentina. E aí o que acontece? No aquecimento, Maicon e Jeromel ficam fora. É complicado, Arthur, nesse momento, assim, em cima da hora, né? Os desfalques já eram naturais, tá? E ainda 2 jogadores de expressão do Grêmio, né?
que em cima do momento que mexe até com os jogadores que estão ali naquele momento para entrar, e com o próprio treinador que tem que fazer adaptações. E não bastasse isso, no meio da partida ainda, né, perde o menino Rodrigues, o zagueiro Rodrigues, que vinha jogando muito bem, vem jogando muito bem, é uma boa surpresa aí para o torcedor gremista, vem se firmando, né, numa posição que é carente para o Grêmio, que é a zaga, né, e aconteceu todos esses fatos dentro do jogo, mas o Grêmio fez uma boa partida, basicamente não deu chance para o Botafogo, e conseguiu a vitória no final, né, num lance individual e na qualidade do Jean-Pierre. Pra mim não foi falta aquilo lá. Pra ti não foi O falta? lance que originou o gol do co-irmão, pra mim não foi falta. Tinha que Pra ter mim, VAR ali naquele lance. Pra mim foi. E Eu achei Chiquinho, foi falta ou não foi falta? Eu sinceramente não assisti, não acompanhei o jogo do acompanhou? Grêmio, não vi. Então deixo pra você esse debate aí. Não, eu acho assim, claro, cada um tem uma visão e ainda o VAR, né? Nós estamos falando hoje, o VAR é polêmica hoje, todo dia tem VAR, né? Todas as competições, hoje aconteceu no lance do futebol feminino, né? No futebol feminino também. Então, assim, é difícil a gente estar opinando, a gente está se adaptando, né? A gente está se adaptando nessa tecnologia que eu acho que vem para ficar, mas ainda carece um pouco mais de treinamento, acho principalmente dos nossos árbitros, que são bons, mas ainda se adaptar a essa tecnologia, eu acho que passa por isso. Pois é, e por falar em VAR, né? Hoje a seleção brasileira, pelo menos jogou, hoje vamos só dar um soco fogo para aproveitar esse gancho do VAR. A seleção brasileira feminina hoje atuou contra a Austrália, saiu ganhando de 2-0 e teve vários lances polêmicos envolvendo o VAR, né? Se ficaram acompanhar o jogo hoje. Com certeza, eu acompanhei o jogo, não vi o último gol, né? Gol contra, né? O gol contra. Mas depois eu olhei o lance, né? E eu acho assim que a Austrália muito bem preparada, uma seleção muito bem preparada. A gente via que o Brasil estava muito forte fisicamente. Não sei se é a minha visão, eu vi o Brasil no limite, né? Muito no limite. Criou e o Brasil tem a sua centroavante que fez o gol, fugiu o nome dela agora, a Cristiane, é muito experiente, né? A Marta voltando, né? E o Brasil no limite e a Austrália com muita força. Eu acho que o empate seria um bom resultado para o Brasil, infelizmente acabou perdendo, né? Mas teve um VAR também no pênalti no primeiro momento, né? Que foi pro Brasil. Pois é, teve até um lance que anulou, né? Primeira jogada da Austrália, teve o VAR anulou ali uma jogada que a Austrália pediu pênalti e acabou sendo um toque de mão, né? Da jogadora da Austrália que originou a jogada. Mas o Internacional, também ontem, aí o Marcinho e o Chiquinho vão poder falar com mais propriedade, até mais o Chiquinho que jogou, né, Chiquinho? Aquele lance do Lindoso, cara. O Internacional, só pra gente recapitular então, o Grêmio venceu por 1-0 no janeiro e o Internacional fez o dever de casa, parabéns ao Colorado, 100% de aproveitamento no Beira-Rio. É um leão no Beira-Rio. É o leão do Beira-Rio? É o leão do Beira-Rio. E fora de casa é um gatinho. Tá bom. Mas assim, Chiquinho, na tua época aí que tu fazia esses cruzamentos, mas tava impedido o Lindoso? Como é que tu analisa esse lance? Arthur, esse lance eu também não vi. Cara, eu tô numa pegada, eu tô estudando, tô fazendo faculdade, eu tô com pouco tempo a assistir futebol. Mas, cara, o que eu vejo dos jogos anteriores do Inter que eu pude acompanhar, um grande crescimento da equipe do Inter, a gente vê que é uma equipe que está com confiança. Verdade, né? E todos nós sabemos aqui, o Gavião que esteve lá dentro também sabe que uma equipe com confiança, a gente vive aqueles momentos onde dá tudo certo, né? Porque todos os jogadores estão vivendo um bom momento. E o Inter vive isso hoje, a torcida apoiando a equipe à frente em muitos campeonatos, né, puxando à frente. Então o Inter tem feito um bom trabalho, né, e meus parabéns vai pro Odair também, porque é um cara que suportou muita coisa. O Gavião é treinador, hoje ele sabe o que é a pressão de uma torcida, o que é a imprensa às vezes falando contra o treinador. E o Odair suportou muitos momentos assim, né, e conseguiu segurar, acho que o grupo também ele abraçou. Acabou substituindo o treinador, acabou ficando. Exatamente. Lembra que o pessoal debochava até do Odair, que tinha tomado aquele Grenal, que tinha tomado aquela goleada no Grenal, o Grenal de 5-0, né, e tudo mais. E aí o que acontece? Ele se manteve, ele soube se manter e o melhor de tudo, ele soube escalar o Internacional. E agora tu falaste do D'Alessandro, eu vou dar um exemplo. O que a imprensa e muitos torcedores viam? Que o D'Alessandro mandava, que o D'Alessandro comandava, tinha toda aquela polêmica, lembra? Principalmente os gremistas falando aí do questão do Internacional, dos Colorados, que o D'Alessandro tinha um certo comando no time internacional. O Odair soube aproveitar isso, tá? Mas essa questão do comando aí do D'Alessandro, ele já é natural
da personalidade dele. Ele tem liderança. Ele tem liderança. Ele nasceu Não, ele tem com liderança. isso. Pois é, mas é que é uma interpretação diferente. Muitos treinadores podem entender que essa liderança o atrapalhe. O Odair soube usar a liderança do Alessandro para construir um time que voltou da Série B, jogou uma Série B, sabe o quanto é complicado uma Série B, o Grêmio já esteve lá também, sabe o quanto é complicado. Então o que acontece? O D'Alessandro veio e o Odair conseguiu colocar ele no banco de reservas, o cara entrando, jogando pra caramba, o cara acabou cedendo a faixa de capitão pro Dourado, teve toda uma história no momento que era pra ele voltar a ser capitão, ele disse, não, o capitão continua sendo Dourado. Nesse momento, na minha opinião, ele mostrou que é uma liderança. Exatamente. Ele abriu mão, né, de algumas situações que ele já tinha com ele mesmo, e isso aí só trouxe benefícios ao time. Mas eu gosto de me apegar ao D'Alessandro fundamentalmente às questões dele dentro de campo. O quanto ele é decisivo, o quanto ele tem qualidade técnica ainda muito fora... Ele impõe um ritmo de jogo, né? Do normal, é um cara que controla o jogo, chama a responsabilidade, aquela perna esquerda dele funciona muito bem. Tem o passe longo, tem o passe curto, o drible. Tem o drible, né? Tem a jogada individual, como o Celso Rotti gostava de falar. E uma coisa que é importante, acho que aqui Gaviões que vão saber dizer, se colocar em campo. Ele sabe o momento certo de entrar pela uma jogada, de se colocar, de puxar o jogo pro outro lado, né, Marcinho? Nós somos os boleiros do final de semana, quando a gente joga, né? Mas eles entendem que eles jogam e só machucam, não, eu vejo, eu não jogo mais. Eu pego o gancho do Chiquinho, Arthur, para nós falar um pouco dessa ascensão do Internacional. Claro, o D'Alessandro tem toda a história no Internacional, um grande jogador. Acho ele um grande jogador, claro, hoje não com a capacidade física, hoje que é normal, o jogador de 37, 38 anos, né? Tem os méritos dele hoje, ninguém discute, sabe a qualidade dele. Mas eu atribuo esse momento e pego o gancho do Chiquinho ao Odair. Quem conhece o Odair, quem trabalhou, eu trabalhei na base. Chegaste a trabalhar com ele? Não, eu trabalhei, enfrentei ele muito na base, pela base do Grêmio, certo, na época, e a gente via que era muito talentoso o Odair, ele entende muito. E também dá os parabéns, né, para a questão da direção do Internacional, que fez um trabalho para o Odair ficar. Teve momentos complicados o Odair, né? Teve momentos complicados, que foi aquele primeiro Grenal que basicamente se falou que ele jogou só na retranca, mas ali ele quase, né? Mas deu muita sustentação para ele, e hoje ele consegue aí estar mostrando alguma coisa. E o Inter, principalmente também, com a chegada do Guerreiro, né? O Inter trocou de patamar, e aí hoje pode ser alguma condição melhor de jogo em cima disso aí também. O que é importante a gente ressaltar e deixar bem claro, até vou pedir atenção de quem está nos assistindo, que eu fiz uma aposta brincando, e que é o seguinte, para mim, na minha opinião, tá? Paulo Guerreiro vai fazer no mínimo 20 gols no ano com a camisa do Internacional. Já são aí 13 jogos, 9 gols. Isso é muito importante. Então, o que eu acho? Guerreiro vai sim fazer os 20 gols no Internacional, tem uma grande ascensão no Colorado, e aí o que acontece? O Odair Hellmann vai ter que aí organizar isso, porque tem mais gente querendo jogar, o Guerreiro tá pedindo espaço, pediu espaço, e aí é o que acontece? Guerreiro fazendo 20 gols no ano, que eu acho que até vai fazer mais, vai ser o artilheiro do ano no Internacional. Rafael Sobis está bem, tá querendo, tá jogando, mas é muito importante que o torcedor saiba que Paulo Guerreiro é o principal destaque do Inter hoje em forma de fazer gol. Sim, é o principal artilheiro do Internacional. Até eu acho que no jogo contra o Vasco, apesar da postura que o time teve durante a partida, o Inter teve o controle do jogo, ressuscitou o Vasco, né? Teve uma falsa posse de bola, mas estava faltando a penetração, o lance mais perigoso, contra a defesa do Vasco da Gama. O Inter não conseguiu isso. Nesse jogo, acho que o Inter sentiu mais a falta do Guerreiro. Já ontem eu já acho que não. Inclusive o Sobis fez um gol. Sobis foi assistências, deu assistência, se movimentou, perdeu uma outra chance que o D'Alessandro pifou ele na cara do goleiro. Então, assim, a gente nunca vai poder exigir com que quem for substituir o Guerreiro tenha o mesmo nível de futebol que ele. Porque o Guerreiro também é um outro jogador extra classe. Eu vejo o Guerreiro hoje como o melhor centroavante atuando no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. E assim, o Inter eu vejo com potencial decisivo com o Guerreiro, isso eu estou falando, acho até uma redundância aqui,
é muito melhor, muito capaz, né? Traz muito perigo sem o Guerreiro. Apesar, ontem o Inter fez uma bela partida, mas para mim algumas coisas foi atípica, e diferentemente se tem um Guerreiro dentro de campo. Pois é. Eu vejo que a questão, principalmente lá contra o Vasco, fez muita falta o Guerreiro para o Internacional, né? Pois é, fez falta, mas assim, acho que tu que esteve no Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras tem um grande elenco, e a gente até ousa dizer que o Palmeiras é o time que mais tem substitutos, né? E trouxe o Ramires hoje, trouxe, né? Trouxe o Ramires, acabou de confirmar o Ramires, sonho de vários clubes, né? O Palmeiras trouxe. Mas dentro de campo é um pouco diferente. Como é que faz para suprir essa necessidade, essa falta do jogador? Como é que os outros jogadores veem isso, na tua opinião? Bom, falando sobre o Palmeiras, né, eu acho que vai ser um grande desafio para o Inter, mas eu também vejo assim que se o Inter consegue passar, né, por esse desafio, cresce muito dentro da competição, né, o Gavião sabe disso, equipe grande contra equipe grande, cara, não tem diferença. Não tem diferença. É igual o Grenal, o Inter estar abaixo no momento, o Grêmio está abaixo. Se nivela. Se nivela, verdade. E talvez o time até que está um pouco abaixo se supera, porque sabe que vai ter que dar algo a mais contra uma equipe que, entre aspas, é melhor. É verdade. Marcinho, tu me corrija se eu estiver enganado, mas acho que foi o vice-presidente do Inter que falou que, da mesma forma que o Internacional sentiu ter pego o Palmeiras também sentiu pegar. Roberto Melo sentiu ter pego o Internacional, porque não é jogo de Maria. Não. Porque a grande vantagem que eu vejo do Palmeiras, e aí nós estamos falando de um confronto de Copa do Brasil, claro, que vai ser logo agora, a grande vantagem do Palmeiras é o seu vasto elenco. As equipes aí, normalmente como o Grêmio, Internacional, as equipes grandes, mas que têm uma limitação orçamentária hoje e que não têm grandes elencos, elas sofrem durante a competição de longo tiro, que é o caso do brasileiro. O Grêmio ontem jogou, não porque quis com as reservas, o Grêmio jogou porque não tinha necessidade. Jogou com 6, 7 desfalques. Tinha 3 jogadores, se nós pegarmos, que vinham jogando. Então, esse confronto de Grêmio, de Internacional e Palmeiras vai ser no momento que tu vai ter condições de botar o que há de melhor nas duas equipes. E aí é diferente. É diferente do Palmeiras num tiro longo no Brasileiro, que Grêmio e Internacional vão estar jogando Copa do Brasil, vão estar jogando Copa do Brasil, vão estar jogando Libertadores. Aí a vantagem eu vejo do Palmeiras, porque ele tem 3 times tranquilamente. Não, e é verdade, e uma coisa que é verdade, como você falou, agora trazendo o Ramires, é mais um cara no meio campo aí para incomodar a torcida, que eu até acho que assim, o Palmeiras está fazendo uma excelente campanha, são 31 jogos sem perder, é muita coisa, temos que ser realistas, eu acho que ele bateu o recorde, né? Se eu estiver enganado, ele bateu o recorde do clube brasileiro que mais venceu no campeonato nacional. Felipão conseguiu impor isso, né? Felipão, acho que depois daquele 7-1, eu acho que ele se repensou, se reciclou, né? Vocês agora estão vendo essa questão de ser técnico e soube se impor. Mas é que tá a questão. Agora o Palmeiras tem condições tranquilas para montar 3 times, se ele quiser. Hoje isso é uma realidade. Só que, claro, vai chegar um ponto que ele vai ter que priorizar. Que a dupla Grenal já vem fazendo. Dupla Grenal agora, querendo ou não, Copa do Brasil, Libertadores são importantíssimos, até porque pagam muito mais, né? Pagam mais. A Copa do Brasil são 60 milhões, 61 milhões. 62 milhões, o prêmio máximo, né? Se passar todas as competições. Até eu quero aproveitar, fazer esse gancho, o Juventude, a galera da Serra hoje que está nos ouvindo agora e assistindo, Juventude faturou quase 7 milhões, né? O que ele perdeu descendo da B para C, ele recuperou na Copa do Brasil. E agora, com a venda do Alex Telles, né? O mecanismo de solidariedade, é mais 3,35%, que pode render 4 milhões para os cofres da Serra Gaúcha. Isso é dinheiro, né? Com certeza, para um clube do Juventude, que, claro, a gente que viveu o Juventude aqui sabe que o Juventude tem uma grande torcida, um clube, infelizmente, hoje está numa situação de Série C, que não é o seu lugar. Nem o Caxias seria, né? Nem o Caxias. Mas Série D, né? O Caxias, no caso. Série D. Mas essa questão aí, eu acho que, voltando ao confronto, eu acho que a grande vantagem do Palmeiras é o tiro longo. Por mais que ele tenha que priorizar, como tu falou, Arthur, mas o priorizar do Palmeiras é diferente de priorizar de Grêmio Internacional, infelizmente. Mas aí é que, como ele pode ser que ele priorize a questão do tiro longo, e tem um número maior de jogadores para aproveitar durante o Campeonato Brasileiro, no caso, obviamente que ele vai ter mais vantagem do que os outros clubes, né? Eu acho que realmente, como tu falou, o Palmeiras tem um grupo maior, mais qualificado. Porém, 11 contra 11 muda, né? Pode mudar muita coisa. Eu acho, por exemplo, o Flamengo individualmente melhor do que o Palmeiras. Acho que o treinador do Flamengo também, o Flamengo agora, a diretoria do Flamengo tem que entender
que ele vai demorar um tempo para se adaptar. Porque a questão básica já é a linguagem, mas Portugal. Mas o português de Portugal não é igual ao nosso. Não. Né? Não, então totalmente já muda, tu Já sabe? muda, Não é bem assim. Aí daqui a pouco ele vai falar alguma coisa assim, a bota é chuteira, digamos. É diferente. Mas Não, o Chiquinho está estudando agora. tu sabe que é isso, né, Chiquinho? A questão do futebol português, e a gente que teve vários companheiros que jogaram lá, eu não passei por lá, por Portugal. Mas eu não sei se Chiquinho jogou lá em Portugal, não chegou lá. O Portugal foi uma época que lançou conceitos aí, principalmente com a saída do Mourinho, o começo, com a chegada da periodização tática, uma forma de trabalhar um pouco diferente, de se organizar. Até um pouco antes do Cristiano Ronaldo, né? Surgiu de Portugal, né? Surgiu lá, mas eu estou falando até para chegar no treinador do Flamengo. Então, assim, é difícil, existe um outro modelo de treinamento. E aí vai da capacidade do treinador. Ele já é um treinador experiente, antigo, ele vai ter que se adaptar a isso aí. E ele é muito exigente, pelo que eu... Muito exigente mesmo, né? Ele trabalhou muitos anos nas equipes grandes lá, Benfica, né? E até eles vão fazer um trabalho de coaching com os jogadores, né? De motivação, do emocional, de cuidar dos jogadores. Isso ajuda, né, Chiquinho? Ajuda bastante, né? Eu acho que a maior parte do atleta é o emocional. Muito, né? Muito. Ajuda, mas não pode perder tempo pro Flamengo, porque tá no meio de uma competição, tá no meio de Libertadores, chega a dar uma porrada aí o Flamengo, cai fora da Copa do Brasil. Pela experiência do treinador, ele não vai mudar muita coisa. Não, eu acho. Até não tem como mudar, né? O Flamengo agora ele já disse que ele quer mais um atacante, né? Isso. Ele já falou que ele quer mais um atacante pro Flamengo, só que daí tem uma questão, né? Renato Gaúcho, quando chegou em 2016, o Grêmio, por mais que não estava ganhando, mas tinha um certo time. Muito do Grêmio de hoje é o Roger Machado que começou. Sim. Isso é uma realidade. E eu diria mais, né? Muito é o Filipão que foi lá, buscou o Wallace, buscou outros jovens que estão aí no Grêmio. Então, o Renato Gaúcho, ele trocou, assim, digamos, a roda do carro andando, mas assim, ele só apertou o parafuso. Exatamente. Que ele é o motivacional. Vamos fazer, vamos ganhar, vamos jogar. O Odair Hellmann teve que reconstruir o time. Aqui nas participações da live, o Dilney tá dizendo que o time do Inter é bom, mas o problema é que o treinador é fraco. Eu discordo, acho que o Odair não é fraco. Eu acho que não mas eu acho que o Odair ainda falta um pouquinho para chegar no auge, que é o título. Exato. É o resultado. Exatamente. É o título. E aí falta o título. Confiança a confiança do título, para dizer assim, eu ganhei. Exatamente. Isso que o Renato tem. Eu acho que o grande mérito do Odair hoje, na minha visão, olhando, é que ele tornou o Inter competitivo de novo, né? É verdade. O Inter, há algum tempo, não era competitivo. E ele acho que repensou convicções que ele tinha, em alguns momentos. Ele tinha uma convicção do time do Inter ser reativo, jogar mais com a bola direta, com uma ligação mais rápida. Mas o Guerreiro trouxe algumas vantagens para esse modelo de jogar agora, que tu pode ter algumas alternativas diferentes, na minha visão. Que ele dá um time para o time chegar mais na frente, porque ele segura melhor a bola, ele procura a aproximação. Tem várias situações aí também que... sem falar dessa questão técnica, tática dele aí, eu acho que o Odair, na minha visão, a maior consequência para o Internacional é que hoje ele trouxe a esperança do Inter para o levantar o caneco de novo, né? São 9, 10 anos aí. Ter a possibilidade de disputar títulos aí nacionais e internacionais. E vou dizer mais, hein? Se por acaso o Inter bater na trave esse ano, acho que ano que vem complica um pouco mais, né? Mas o torcedor vai buscar. Como eu falei antes, diferente do Renato que veio e ganhou. Mas aí era um tempo maior do Grêmio, eram 15 anos. A última competição foi contigo lá em 2001, Copa do Brasil, tu estava presente no elenco do Grêmio. Teve gauchão no meio, mas campeonato de expressão é Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. E o Grêmio voltou a ganhar, teve a chance no Mundial, até eu acho que o Grêmio... Se o Edilson, fizesse aquele gol de falta, mudava no início do jogo lá, mudava todo o esquema do jogo. Mas, enfim, são outras questões, né? O se não poderia existir. Começa por aí, né? Sim. Então o Internacional esse ano tem que levantar um caneco. Se o Internacional levantar, porque daí é o seguinte, volta a moral e a autoestima também do torcedor. E eu tenho vídeo, tá lá no Instagram, @arquibancada do Inter, tem o vídeo onde Marcelo Medeiros, no ano passado, ali quando acabou o Campeonato Brasileiro, num evento, não lembro qual evento foi, ele disse... 2019 vai ser o ano onde o Inter vai buscar um grande título. E a gente vê que internamente, no grupo de jogadores, eu acompanho muitos bastidores ali nas redes sociais do Inter, enfim, às vezes quando eu vou aos treinos, o pensamento de todo mundo daquele grupo de trabalho ali realmente é buscar esse título. É verdade. Conquistar uma vitória. Digamos assim, trazer o troféu para casa, né? Exato. Isso foste campeão com o Internacional, tu sabe, Sim. tu sabe que é isso, né? O que foi campeão com o Grêmio tem uma diferença, né?
Tem uma diferença de treinar todo dia, né? Nós, os torcedores, né? O torcedor quer o quê? Quer que o time ganhe. É a pressão, é a vontade de ganhar. Mas o jogador lá dentro é o dobro de pressão. Não, o elenco muda. Mas é uma pressão boa hoje, porque o Inter vive um momento bom. A pressão ruim é a pressão quando tá na zona de rebaixamento, né, Gabriel? Essa é a pressão boa. Que o Grêmio viveu agora 2 semanas atrás. O Grêmio viveu 2 semanas atrás, precisando vencer. Foi lá, conseguiu as 2 vitórias. Até ontem se falava nisso do jogo. Se o Grêmio empatar, tá bom. Não tá bom. O Grêmio tem que recuperar o que perdeu. Tanto é que agora tá com 11 pontos, o Colorado tá com 15 no Campeonato Brasileiro. Só que é o seguinte, não pode deixar 16, perdão. Não pode deixar o Palmeiras avançar tanto. Entendeu? Porque senão tu não... Tem mais um jogo hoje. Não, e é o seguinte, se o Palmeiras avançar tanto, tu não pega mais. Eu diria que mais 6 rodadas. Olha só, o que eu vou dizer, posso falar uma besteira, tá? Se o Palmeiras vencer as próximas 6 partidas, e que não é difícil, porque tá vencendo todas, não pega mais. Fica mais difícil. Ele faz 18 pontos só ali. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, quanto mais ele se estende no agosto, setembro, outubro, é a hora que vem o cansaço para as grandes equipes, que o Palmeiras vai ter mais vantagem ainda do que está tendo agora. Claro, vai ter as restantes competições. Vamos dizer, se o Inter avança aí, folga mais o Palmeiras ainda para o Campeonato Brasileiro e pesa mais para o Inter ainda lá na frente, entendeu? Então tem essas questões que eu acho, na minha opinião, vou falar de novo, que vai pesar para a dupla Grenal, para as equipes que tem um elenco ali que tem 15, 16 jogadores. Por isso, por isso que vai ser importante a janela, aí entrando no caso do Grêmio, de buscar mais jogadores. O Grêmio está com dificuldade. O presidente já falou, né, que busca novos nomes. David Braz já foi contratado, tá essa questão de vai chegar ou não vai chegar, não se sabe como é que tá essa questão aí, mas o Grêmio já, pelos bastidores que a gente tem a informação, que busca um atacante, né? Que busca atacante, isso é uma realidade, o Grêmio tá ali. O Grêmio tá com dificuldade no comando de ataque faz algum tempo, né? O André e o Viseu... Mas tem uma questão também que... O Viseu fez 2 ali, mas aí até ontem teve uma boa atuação, né? Até ontem o Viseu teve uma boa atuação, mas não tá fazendo gol, que é o que precisa. O Grêmio tá demorando também a buscar uma alternativa para tudo que o Ramiro fazia. Também ali na movimentação da motorzinho do time, né? Era conseguia. O Ramiro dava um aspecto que o Grêmio conseguia pressionar na frente o adversário, né? Porque ele fechava muito bem os espaços já na saída lá. E era um jogador que até teve algum momento que ele conseguia chegar e finalizar na frente. Decidir, ainda, né? Mas a questão que eu vejo, já que nós falamos um pouco de Grêmio agora, eu vejo que o Grêmio está sofrendo no comando de ataque. Infelizmente o André não vem por todas as oportunidades que já teve, não vem rendendo. O Viseu ainda não se adaptou ao Grêmio no sentido de ele tem que entender que se não tiver briga, não tiver disposição, ele não tem condições. Não vai conseguir. E assim, e para completar, Arthur, eu vejo assim, às vezes a gente fala, mas a bola não chega, a bola não isso. O bom centroavante, ele cria suas oportunidades. Ele busca. Que é o que então o Guerreiro faz, o Guerreiro vem buscar a bola. E eu vejo o Guerreiro mudou mesmo o Internacional, que tinha criava e às vezes tinha um jogo direto. O Guerreiro hoje tem 2, 3 oportunidades e uma ele vai fazer o gol. Ou então, mais, né? Então o Grêmio, se tu pegar e olhar um jogo do Grêmio, é óbvio que uma hora vai chegar lá, vai passar uma na frente, 2 na frente. Agora, o Grêmio não está tendo sorte nas contratações de comando. Deixa eu aproveitar aqui e dar os recados aqui, enquanto a gente já tem aí 28 minutos de live. O Marcelo Silva Santos tá dizendo que tem tudo para chapar o Palmeiras, pôr a mão na taça da Copa do Brasil. O José Carlos Gavião, Renato Martins... Quem mais está aqui, Gabriel? Vamos ver o pessoal aqui, ó. O Érico dos Santos está participando com a gente. O Dilnei, a Milena Machado, Márcio Souza. Tem mais pessoas participando aqui. Joner Lopes. Márcio Souza. Baita Colorado, Márcio Souza. Diz que está na aula vendo a live. Pode assistir aí, né? Já convido os colegas para assistir a live, já que está matando, né? Pessoal, e é o seguinte, nós estamos aqui na Vikings, em Porto Alegre, a Vikings Barbershop, que fica na Avenida Otto Niemeyer, 2500, é a loja 111. Eu te convido para vir para cá, vem conhecer aqui a Vikings, já faz seu cabelo, dá aquele toque na barba, te arruma, fica no brilho que vale a pena. A galera tá esperando você aqui. Também quero agradecer os nossos parceiros, aí a Mercato Turismo, o parceiro certo na escolha do seu destino. Visite a loja no 2º piso do Shopping Total. Cutelaria R-Lens, as melhores facas artesanais você encontra. Confere lá no Insta, @cutelaria_R-Lens e confira as facas em aço 5160. Grande Rolly, um abraço, meu querido. Problemas com erros médicos? A Medleges tem
a solução. É uma empresa especializada em perícias médicas, laudos e também consultoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva mate, erva viva, o verdadeiro sabor do chimarrão. Grande Célio, grande Roger que estão assistindo a gente. Um grande abraço aí. Procure os mercados Erva mate, erva viva. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Já sabe, pão de alho é Santa Massa. E agora, para falar um pouco mais aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu até já sei, pelo menos já tenho a minha resposta, tá? Mas acho que é um assunto interessante de falar. Há uma comparação, pelo menos com os torcedores, quando se trouxe Paulo Guerreiro, teve aquela os colorados vacionaram o Paulo Guerreiro, e os gremistas acabaram dando aquela flauta, depois que o Paulo Guerreiro não pôde jogar, teve a questão do doping e tudo mais. Agora o Grêmio trouxe Diego Tardelli para ser uma revelação, para ser um jogador, e o cara não está correspondendo como o torcedor gostaria. O que vocês podem falar sobre isso? Vou eu. Tá louco pra falar? Tá louco pra falar? Eu vou simplificar só o Marcinho, é que o Guerreiro Marcinho é muito melhor que o Tardelli. O Marcinho vai falar, hoje vai sim, puxar. Hoje sim. Eu vejo a questão do Guerreiro, tinha uma certa dúvida e não podemos negar, até o próprio Marcinho não pode negar, que tinha dúvida. Quando deu o doping, todo mundo ficou aqui, vai agora. O cara com um ano parado para voltar, o Chiquinho sabe que é difícil, o cara já com uma certa idade, né? Existia a dúvida, A qualidade dele a gente sabia que ele tinha, agora não se sabia que Guerreiro ia ter. Se é um cara apático ou o Guerreiro que nós estamos vendo. E felizmente para o Internacional aconteceu. Eu vejo a questão do Tardelli, eu acho que ele ainda não se encontrou onde deve jogar. Eu, na minha opinião, usaria pela dificuldade que o Grêmio tem na faixa central vai lá e faz o gol, né? Tendo uma qualidade. Eu sei que não é o que ele prefere, porque ele vinha jogando, e se nós pegarmos Atlético Mineiro e uma certa ele joga pela extrema, mas só que hoje ele tem que entender que é um jogador já veterano, ele já não tem, ontem ele saiu porque ele ficou jogando só pelo lado. Se tu tem ele mais centralizado, de repente tu consegue levar até o final do jogo. Muda, né? Muda. Mas assim, falso 9, mas ele não tá, na posição que o Grêmio jogava em 2017. E o Grêmio jogou, né? O Grêmio foi campeão jogando dessa maneira. Com falso 9, o Luan empilhou gol, foi tri bem e tudo mais. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, ó. Claudiomiro, que teve com a gente no primeiro programa, tá mandando um abraço. Grande Claudiomiro. Já aproveita e compartilha. Já compartilha o vídeo. Eu sempre falo, eu gosto de falar de novo. Se ele não faz aquele gol em 99, ele arranca a cabeça do zagueiro. Vocês lembram da Copa Sul-Americana? Copa Comebol, perdão. Ele arranca a cabeça do zagueiro lá no Rosário. Grande Claudiomiro, abraço. Sequei bastante. Secou bastante, tudo bem. Grande Adair José e Alexandro Tonial e a Leila Castelli estão participando com a gente. Obrigado aí. Continua aí, galera. Não, é a questão, e terminando do Tardelli, então acho que é isso aí. Eu acho que o Tardelli ainda não se encontrou. Acho que ele já voltou melhor, já vi ele um pouco melhor ontem, mas ainda o Grêmio tem algumas dificuldades na frente, principalmente assim, no comando de ataque. Faz horas que o Grêmio não tem o resultado, e não é por tentativa. O Andretta se esforçou, melhorou, teve boas atuações. O próprio Viseu, mas o Viseu também, eu tenho uma teoria sobre o Viseu, que é um menino que ele jogou apenas um Campeonato Carioca, poucas partidas do Campeonato Carioca, foi vendido, né? Não jogou na Europa e voltou. Então é pouco jogado. Duas partidas, né? Já se machucou, não deu muito certo, né? Então, assim, o Grêmio não vem dando sorte com um jogador de frente, como se tivesse um jogador para apoiar essa questão do Tardelli. E para tu ver como o futebol do Grêmio ele é muito coletivo também, né? Todos os times jogam mais na base da coletividade. Que tá difícil de encontrar um lugar onde tu consiga tirar o máximo do Tardelli. Né? O Renato ainda não conseguiu achar uma certa, forma, sei lá, na movimentação, no posicionamento dele, aonde ele possa render mais. Talvez ele pudesse ser um enganche, jogar por trás ali do centroavante, ter eu preferiria ele ali. Nesse modelo, posicionar mais o Michael e o nesse outro sistema volante, que o Grêmio joga, que é 2-3-1 na frente. Na verdade o Grêmio joga num círculo ali na frente, né? Joga 3-1, na verdade, né? Joga os dois laterais, aí tem no caso o Alisson e o Everton jogando pelas pontas, um solto lá na frente e um dando suporte atrás. Hoje é o Jean-Pierre que tá vindo, né? Se tu pegar os sistemas, às vezes a gente tem uma outra visão, quem já fala de sistemas, que tu mexe num jogador
jogador já muda outro, ele dá uma confusão, mas eu vejo assim, o Grêmio nesses 3 jogadores poderia jogar atrás do comandante de ataque, como tu falou ali, que é hoje o Jean-Pierre, apesar de ter feito gol, mas é um menino que oscila muito, ele some do jogo e é uma função muito importante. De repente, naquela função e tendo um comandante de ataque, poderia ser a função do Tardelli. O próprio, no Inter a gente vê os Sobis em alguns jogos, o Odair usando os Sobis como um enganche, deixando o Guerreiro na frente e tirando um dos volantes. Fazendo o Sobis jogar a bola e tabelar com o próprio Guerreiro, né? Tentando tirar o melhor do jogador. O Sobis tem um chute, tem a aproximação ao atacante, é um jogador inteligente. Eu vou colocar ele vindo um pouquinho mais de trás. Ele já não tem mais a mesma movimentação que ele teve anos atrás, pelas condições físicas, então tu tem que também tentar colaborar com o teu atleta, né? Isso é verdade, isso é verdade. Pessoal, e por falar aí agora em Guerreiro, em Tardelli, vou pedir pro Chiquinho vou fazer a pergunta antes para nós falar de Libertadores da América, tá? Muda, Internacional e Nacional do Uruguai, e Grêmio e Libertad. Vamos analisar esse jogo antes, mas antes eu quero aí na verdade, convidar você para conhecer a NCO Esportes Tricolor e Colorado. Tá afim de viajar e fazer a melhor viagem? Eu vou de NCO, porque é garantido, é tranquilo e eles têm uma baita parceria com a Mercato Turismo. Já nos encontramos lá em Buenos Aires, né, Marcinho? Vou te convidar para ir com a gente a próxima vez. Tu foi de Asadura, né? De NCO, mas olha só que bacana. Não, mas aí que tá a diferença, A NCO também tem transporte terrestre e tem transporte aéreo. Então confere aí no Instagram, @NCO Tricolor, NCO Colorado, que tem uma baita parceria com a Mercato Turismo lá e tu vai tranquilão, bem garantido e ingresso na mão. Chiquinho, Libertadores da América. Bom, Libertadores, né, falando de nacional, eu tive a oportunidade de jogar no Uruguai, quase um ano, no River Plate, né, que a gente fala que é o genérico, né? O River do Uruguai. E, eu pude conhecer um pouco, entender um pouco a força do futebol uruguaio, né? Campeonato raiz, né? Puxa vida. Se tu acha que o gauchão é complicado, imagina... Hay que tener huevo, hay que tener gana. Pero que sim, pero que não. Esse é o futebol, pero que sim, pero que não, era só o que eu falava quando eu cheguei lá. Depois eu fui aprendendo um pouquinho mais, ô Gabriel. Pero que sim, pero que não, vai. Sim, tranquilo. Mas um jogo difícil, acho que um jogo difícil pro Inter, pela forma com que os uruguaios encaram isso. Bacana. Quando jogam contra uma equipe brasileira. Para eles é uma grande oportunidade de se mostrar para o mundo também, né? Porque o futebol uruguaio é um futebol que ele fica um pouco escondido. Importantíssimo. Nacional que já decidiu com o Internacional na Libertadores, né? Exatamente. 80, né? 80, exatamente. Então é um jogo que tem história. Né? Um jogo que tem história. E decidiu contra o Santos agora, o Penharol, né? Penharol. Isso é verdade. Penharol. Então um jogo bem difícil pro Inter, né? Mas maior campeão da Libertadores. Acredito muito que o Inter Independente. Isso. Maiores, perdão. Isso. 5 títulos o Penharol tem. Eles têm muitos títulos, né? Tem. Tanto o Penharol quanto o Nacional. Sim, muita história, né? Então, cara, vai ser um baita jogo, né? Mas eu acredito muito que o Inter tem condição de passar, né? Não tranquilamente, porque não tem jogo mais, não existe mais jogo tranquilo, né? Não existe. Até porque pode embolar, daqui a pouco jogar perto uma Copa do Brasil, uma Libertadores e o Brasileirão. E aí volta se torna mais difícil ainda. E naquele assunto, se não me engano, o Grenal tem o Grenal. O mês de julho tem o Grenal. 10 tem o Inter contra o Palmeiras lá em São Paulo, 17 tem a volta no Beira-Rio, tem um Grenal aí no meio e tem aí depois os jogos contra o Nacional. Isso no mês 7 o Grêmio também. 24, 25 é o Grêmio, e esse Grêmio Inter vai lá Libertadores. Reserva, né? Esse Grenal não vai ser com o time reserva. O Felipe pode nos dizer aí, Felipe que está nos assistindo live aí, o Grêmio joga contra o Libertad lá no dia 1º, né? 1º de junho, e no dia 24 é na Arena do Grêmio. E o Internacional dia 25 é lá no Uruguai e dia 31 aqui. 24, acho que é 24, isso tem essa inversão aí dos jogos aí. Começa esse peso aí de jogado só jogos interessantes. Mas nós estávamos falando do Internacional, o Chiquinho estava falando, o Uruguai é um fenômeno, né? É um país com 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, né? É a grande Porto Alegre. É a grande Porto Alegre, se pegar Canoas, o Vale do Caí aí, tá, fechou. Então, é uma equipe que chega na Copa do Mundo pela sua seleção, exporta muitos jogadores, tem um campeonato que tem algumas equipes ali e está sempre brigando em Libertadores. Então, assim, e tanto a Copa do Brasil, se nós pegarmos, e a Libertadores, ficou só os times realmente que são um osso duro, vamos dizer assim, né? Com camisa pesada. Tu pegou a peneira e tu começou a separar, né?
É que, na verdade, assim, o calendário né? nacional, se nós pegarmos o calendário nacional de agora que acumula um monte de jogos, ele favorece as equipes grandes, né? Sim. Favorece as equipes grandes que têm a capacidade de ter elenco para chegar. E essa questão do internacional... A gente começou a falar muito sobre o futebol uruguaio, o Chiquinho jogou, enfim, o Gavião agora... eu enfrentei muito lá o Penharol, o Nacional também. E a gente tem visto aí um jogador uruguaio no Inter num momento instável, que é o Nico Lopes. Que no Gauchão foi muito bem, né? Que no Gauchão foi muito bem. Vocês acham que ele sentiu a não ida para a Copa América? Isso aí tá... Eu acho que tinha alguma expectativa. Pergunta para mim? Se for para mim, para todos. Bom, a resenha depende tudo da expectativa do jogador, né? Eu acho que ele contava com essa convocação, aí o cara sente muito. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu acho que o momento dele ele esperava. Acho também. Porque ele vinha bem, né? Ele esperava e a imprensa o colocou lá. A imprensa porque ele passou o colocou na Copa, da mesma forma que o Luan. Sim. E o Luan tá sentindo... Pra minha opinião, o Luan tá sentindo até hoje. E o Nico Lopes, na verdade, ele teve uma adaptação longa no Internacional. Ele passou 2-3 anos aí, né? Com aquela expectativa de jovem chegando num futebol, vai dar certo, pegou o Internacional na transição da Série B, então foi difícil para ele, e ele teve essa ascensão. Eu acho que assim, ajudou muito, tendo um jogador de qualidade, tudo ajuda, nós voltamos ao Guerreiro, né? Tu tendo um jogador do teu lado, tu cresce também, né? Sabe tocar bola, o médio fica bom. O Edenilson hoje, que é o motorzinho do Internacional, com o acréscimo do Guerreiro no time, ele com certeza melhorou, ficou muito mais vistoso também o futebol dele. Claro, ele era um jogador muito vertical, sabe por quê? Era um jogador só vertical que tinha aquela qualidade muito vertical e até fazia razoavelmente bem. Mas tu vê com uma outra qualidade, mas tu já cresce. Né? O médio fica bom, né? O médio fica bom. O próprio Grêmio, vamos citar o exemplo do Wallace vindo ali com o Maicon do lado. Tu muda o futebol. Depois da entrada do Arthur, te dando segurança, que é o que está acontecendo hoje no Internacional. O próprio Lindoso teve uma sequência de 10 jogos. Eu vou dizer uma 10 jogos o Lindoso aí, e tá muito bem. Vamos ser sinceros. Não se surpreendam se ficar ele jogando. Se ele, no lugar do Patrick, na volta, ele se manter. Tá jogando mais, né? Tá tendo uma sequência. A sequência de jogos salva, né? Acho que tu sabe. Quando o cara se machuca, o cara volta. O que salva o jogador? A sequência de jogos. E começa grandes jogos, né? Começa grandes jogos. Então, assim, tu tendo a sequência, grandes jogos, ele te dá know-how pra te ficar na equipe, né? Então, acho que eu vejo por aí essa questão. Isso é verdade. Pessoal, faltam 4 minutos pra gente encerrar a nossa live. Já? 45 minutos. Não, vamos pedir mais espaço na rádio para esse programa aqui, né? Eu acho. O que é bom passar rápido, isso é verdade. Gente, o Claudio Miro tá dizendo aqui, Chiquinho, tem um projeto bacana aí. Fala um pouco pra gente desse projeto, por favor, pra gente fechar nossa live aí. Então, sobre o Brasil Futebol Clube. Arthur, obrigado. O Marcinho até acho que conhece um pouco do nosso projeto, né? A gente tem... Eu parei de jogar futebol cedo, com 33 anos, e queria continuar inserido dentro do esporte, mas não me via como um treinador. Né, tá bem, hein, Marcinho? Nós com 32 não começamos ainda. Tá bem. Se encontrou como treinador e eu comecei a fazer uma espécie de ações humanitárias através do futebol. Então, bacana, cara. A gente tem viajado aí pelo mundo todo, já são mais de 26 países. O primeiro país foi a Índia, onde eu pude viver essa experiência de ensinar o futebol com princípios e valores. Legal. Então a gente começou, quando eu cheguei lá e vi como funcionava o trabalho, a alegria das crianças quando vê alguém com a camiseta do Brasil, com uma bola, muda, né? Sai do Brasil e vai lá ensinar futebol para elas, mas não é só o futebol, é o princípio, o valor importante para a vida. Eu me encontrei nisso. Né? Então a gente tem hoje a Brasil Futebol Clube, que é uma organização gaúcha. Antes nós participávamos de uma organização chamada Brasil Soccer Academy, que é de São Paulo, mas que foi criada no País de Gales por um brasileiro. Bacana, então hoje a Brasil Futebol Clube e a Brasil Soccer Academy são as únicas duas organizações que realizam esse trabalho em todo o mundo. Legal, a gente vai em campo de refugiados, a gente joga em presídios, a gente visita orfanatos. E agora nós estamos estabelecendo todo esse trabalho aqui no Brasil. Nós fizemos o processo inverso. A gente começou fora para trazer para cá. E agora a gente está fazendo esse trabalho aqui dentro. E a gente está muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Né? E o que precisar... Quem participa comigo também é o Diogo Rincon, que jogou muitas vezes. Que vai estar com a gente, né? Foram campeões com a seleção. E o Jefferson Franco também, que é o Gé Franco. Nós três que começamos a organização. A gente está trazendo mais jogadores, né? O Souza, ex-Grêmio. Bacana, o Claudio Miro, Vinícius, zagueiro que vai participar aqui. Já esteve o Vinícius. Gente finíssima. Cara, fica à vontade. Pessoal, obrigado. Que quiser nos acompanhar aí, Brasil Futebol Clube 2017. Brasil com Z. Brasil com Z, Futebol Clube. Isso. Futebol Clube 2017. Em inglês. Isso. Então Instagram. fica à vontade.
procure, vale a pena ajudar. Nosso muito obrigado. Eu quero aproveitar então e já fazer esse convite para quando quiserem aqui usar o espaço, fiquem à vontade aí para a gente. Temos que fechar nossa live, né, gente? Tá no horário. Então é o seguinte, vamos pensando, vamos fazer dar um palpitômetro aqui, vamos, tá? Inter e Palmeiras, Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil e na Libertadores. Inter e Nacional do Uruguai e Grêmio e Libertad. Antes eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Mercato Turismo, o parceiro certo na escolha do seu destino. Segundo piso do Shopping Total, Grande Juliano, seu Júlio, toda a turma da Mercato. O Marcelo também está por lá. Cutelaria R-Lens, as melhores facas artesanais. No aço 5160, Grande Holly, meu parceirão, que vai estar aqui com a gente também. O pessoal que está com problemas de erros médicos. A MedLegis tem a solução, uma empresa especializada em perícias médicas, laudos e consultoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva mate, erva viva, verdadeiro sabor de chimarrão, Grande Célio, toda a turma lá, o Roger, lá em Sapiranga, também em Sapucaia e também no Vale do Taquari. Só pedindo os melhores mercados. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Pão de alho já sabe, Santa Massa. Um grande abraço pro Felipe, pra toda a turma da NCO Esportes, NCO Colorada e NCO Tricolor. Grande Neco, Felipe, todo mundo. Eu quero agradecer, claro, Cristiano Cardoso, parceirão aí, que a gente acabou se conhecendo, aí se encontrou lá na Feira Brasileira do Varejo, tá nos dando todo o suporte. E meu querido Matheus Fraga aí, que é o homem das artes, que monta tudo, que tá aí sentado. Grande abraço pra turma que tá sempre com a gente. E quero agradecer muito a galera da Vikings aqui, o Richard, todo mundo que nos ajudou muito e daqui nesse baita espaço, com certeza a gente vai voltar. Vikings Barbershop, também no Instagram e no Facebook. Confere que vale muito a pena. Pra gente fechar, palpites pros jogos. Primeiro, obrigado por toda a organização, toda a equipe aí, pelo Vinks também abriu espaço para nós. Com certeza. Eu acho que o Inter passa pelo Palmeiras, passa nos pênaltis. Cruzes. Acho que passa nos pênaltis. Agora tu judiou, hein? E contra o Nacional 1-0 lá pro Nacional e 2-0 para nós aqui. Ah, ele salvou, né? Ele salvou, viu? Com o irmão não vai Chiquinho, palpitar. pelo amor de Deus, cara. Não, com o irmão não vou palpitar. Vai deixar assim. Não, Eu tá vou louco. palpitar com o irmão. Não, tem que Posso? palpitar. Chiquinho, palpita também. Vai, pode falar. Não, eu acho que o Grêmio passa também. Nas Eu duas? acredito que o Grêmio passa nas duas. Bacana. O Marcinho eu já sei, né? Mas vai. Eu não sei porque eu perguntei, né? Mas vai lá, Marcinho, vai lá, Não tudo me bem. convida, então. É assim, ó. É isso aí. Não quer que fale, não me dê o quer que fale, microfone. Não me convida. Então contra o Bahia, por Tá. exemplo, tá? O irmão vai ganhar aqui na Arena Aqui. e vai perder E se lá em classifica ou não? Salvador e cai fora. Cai fora, Tá? tá, Ganha Ganha 1-0 aqui. ganha 3-0 aqui e perde Toma 1-0 lá. quatro, E perde 1-0 lá. Vamos lá, vai. Tá? Na Libertadores, 2 empates, 2 empates? vai pros pênaltis. O Grêmio, Libertar? Grêmio Libertar, choradeira Chorado. na Arena OS. Paulo Vitor defende 2 e o Grêmio erra 3. E o Grêmio erra 3, tá? Mas olha só. Choradeira lá na Arena de Canoas. O Internacional perde por 1-0 pro Palmeiras lá Tá. e ganha por 2 aqui classificado. Como é que nós poderíamos chamar o Beira Rio, já que ele tá chamando a Arena de OS? Hã? Eu não posso te falar que eu sou vizinho, eu moro lá. A minha filha estuda na frente do Beira Rio, não dá pra falar, eu não. passo todo dia na frente do Aquele Beira Rio. Reme, como é que é? Não Não dá pra sentar na primeira fila ali, o pessoal fala, porque em dia de chuva tá complicado. Não dá, né? Mas não vou falar porque eu gosto muito do Beira Rio Deixa ali, quieto. pessoal. Tá. Mas eu vou dar o meu palpite. Dá o palpite, Eu dá o acho palpite. que o Grêmio passa e vai ter mais facilidade na Libertadores. Claro. E vai ter mais dificuldade contra o Bahia, vai ter mais facilidade contra o Libertad. Certo. E o Inter na Libertadores passa Tá. e na Copa do Brasil não Tu acha que passa. vai ficar na Copa do Vai Brasil? ficar na Acho que eu Copa não do falei Brasil. da Não, tu não- Libertadores, né? Tu não falaste do Internacional, tu só falou do Grêmio. Na Libertadores. Só ripou. Tu não... Na Libertadores. Ele o tá Inter- mais preocupado com o Grêmio que mas com o é Inter. normal. Você vê que o torcedor colorado e o torcedor gremista se preocupa mais com o cormão, né? É uma verdade, realidade. Na Libertadores, o Inter vai ganhar os 2 jogos nacional. Tá. Pode ser por La Família, como eles falam lá, por La La Família. Madre, por não sei mais quem. né? E na Copa do Brasil, o Inter passa também, mas Tá. com um pouquinho mais de Dificuldade. de jogo difícil ainda. Para fechar, então, meu muito obrigado por vocês aceitarem nosso convite. Sejam sempre bem-vindos, Chiquinho. Teu projeto maravilhoso, parabéns, sucesso. Conta com a gente, conta comigo, Arthur, e com a Jovem Pan e Grupo RS-Com. Nós somos um grupo com 7 emissoras. Quero mandar um abraço para toda a turma aí. Não vou citar nomes, que se eu esquecer de um chefe, já pensou, né? Tá louco, né? Pelo amor de Deus. RH amanhã, velho. Não, principalmente a galera do RH, já sabe, né? Então, não vamos falar para não ter problema. Mas brincadeiras à parte aí. Toda a turma, nosso muito obrigado. Obrigado mesmo aí, Marcinho, Gavião. Obrigado por estarem aqui. Obrigado. Meu palpite é que Grêmio Internacional vão passar nas duas. Nós vamos ter muito trabalho, vamos viajar bastante, que é o que importa, É né? isso aí. E agradecer a todos os nossos parceiros, a galera aqui da VIX, os nossos patrocinadores. Meu muito obrigado. Terça-feira a gente volta direto do Dublin Sports Bar. Confere aí, participe conosco e até mais. Grande abraço. Tamo nessa, gente. Valeu!